Turma, na atividade 5, nos pede para considerar, a representação esquemática das figuras abaixo, fora de escala. E aí pede também para calcular o valor de x em centímetros, utilizando o valor de seno, cosseno e tangente, em forma de fração irredutível. Fora de escala, turma, é porque não respeita uma escala real. Se vocês tentassem medir com uma régua no papel ou na onde vocês estão observando essa figura, ela talvez não representaria de fato a escala referente ao tamanho que foi falado, mesmo que seja proporcional. Por isso que é comum vocês encontrarem em todas as atividades que envolvem uma figura a observação que está fora de escala, exatamente para dar uma ênfase que é uma figura meramente ilustrativa. A partir daqui, considerando que ele quer que nós trabalhemos com as razões irredutíveis, com as frações irredutíveis, nós temos que recorrer a um quadro no qual ele representa todas as razões trigonométricas dos ângulos notáveis 30, 45 e 60. Porque a partir daqui eu consigo retirar as frações que eu vou utilizar na hora de montar uma proporção válida entre as informações do triângulo. Observando esse primeiro esquema, esse primeiro triângulo, e tendo como referência o ângulo de 45 graus, eu posso considerar que o x ele vai ser o cateto adjacente, pois é o cateto que está ao lado, do 45 graus, e o 12 vai ser o cateto oposto. Beleza, eu já sei que eu tenho cateto adjacente e cateto oposto. Preciso lembrar qual das razões que trabalha com essas duas informações. É a tangente, turma, porque a tangente ela é uma razão trigonométrica que associa a medida do cateto oposto com a medida do cateto adjacente. Por isso que eu posso determinar a tangente de 45 graus. E nesse processo, eu tenho duas opções. A primeira, observar no triângulo o cateto oposto e o cateto adjacente e montar uma razão que relaciona os dois. 12 está para x, ou seja, 12 sobre x. E também posso olhar na tabela a tangente de 45 graus, que é igual a 1. Então, eu tenho duas informações diferentes sobre uma mesma razão trigonométrica. Primeiro, eu sei que a tangente de 45 é 1, e eu sei também que, nesse caso específico, a tangente de 45 vai ser 12 sobre x. Considerando que ambos são razões, porque embaixo do 1, embora não esteja escrito, o denominador é 1, se nós falássemos de razão, o consequente seria 1, nós podemos montar uma proporção. Uma proporção não é uma igualdade de razões, então eu vou igualar 1 sobre 1 e vou ler da seguinte maneira: 1 está para 1, assim como 12 está para x. Sem cálculo nenhum, a gente pode já constatar que o x é igual a 12. Porque se é uma razão, turma, e é uma proporção, o que acontecer de um lado tem que acontecer do outro. 1 sobre 1 é 1. 1 dividido por 1 é 1. Qual o número que eu vou dividir por 12 para que seja 1? É o 12. Só que tem uma outra propriedade que envolve a proporção que fala que os extremos, o produto dos extremos, é proporcional ao produto dos meios. É aquele tal do multiplicar cruzado, 1 vezes x, 1 vezes 12. 1 vezes x, 1x, eu não preciso descrever 1, quando o termo algébrico coeficiente é 1. 1 vezes 12, 12. Então, temos 12 centímetros. Já no segundo triângulo, nós temos o cateto adjacente, porque se o ângulo de referência é os 60 graus, esse cateto ele está ao lado. Se está ao lado, é adjacente, nasce junto. Já o outro lado é a hipotenusa, beleza? Então, quando eu trabalho com cateto adjacente e hipotenusa, qual a relação trigonométrica que envolve os dois? O cosseno. Então, eu vou calcular o cosseno de 60 graus, cateto adjacente, sobre a hipotenusa. Considerando a tabela, eu posso ver que o cosseno de 60 graus é 1 meio, 1 sobre 2. Considerando o triângulo, eu posso ver que o cosseno é o cateto adjacente, que é x sobre 37. E aí, novamente, tenho duas razões. Se eu tenho duas razões, eu vou igualar, porque eu posso igualar, porque cosseno de 60 é igual a essa razão, e ele também é igual a essa. E aí fazemos aquela leitura. 1 está para 2, assim como x está para 37. Relembrando da propriedade que fala que os extremos são proporcionais aos meios, eu posso simplesmente começar aqui pelos meios, só para que o x fique do lado esquerdo da equação, no primeiro membro. 2 vezes x é igual a 1 vezes 37. 2 vezes x, 2x. 1 vezes 37, 37.
Aqui, o 2 que multiplicava o x, ele pode ser reescrito no segundo membro pelo meio da operação inversa, que é uma divisão. Então, x é igual a 37 dividido por 2, x será igual a 18,5 centímetros. Repare, a gente sempre vai utilizar uma razão padronizada e uma razão referente ao seu caso específico. Nessa última aqui, no C, eu tenho cateto oposto porque eu estou considerando 30 graus como ângulo de referência. Então, se o 30 é referência, o x está oposto a ele e o 26 ele é a hipotenusa. Qual relação trigonométrica que trabalha hipotenusa e cateto oposto? É o seno. Então, seno de 30 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. E eu posso ter duas informações, duas razões válidas referente ao seno. Uma padronizada, que é geral para todos os casos, e uma específica. Então, que é a simplificada. Quando você simplificar ao máximo, né, uma razão, ela vai retornar 1 sobre 2. Eu olhei aqui na tabela o seno de 30, 1 meio, e também olhei aqui no triângulo o seno de 30, 26x, x sobre 26. Pessoal, o que é isso aqui? Se eu encontrar esse número que está aqui em cima, né, o valor do x, e eu simplificar, se eu simplificar esse valor, ele vai ter que reencontrar, ele vai ter que encontrar uma proporção, né, a 1 meio. Ou seja, suponhamos que de 2 para 26 eu tenho que multiplicar por 13. 2 vezes 13, 26. Então aqui em cima eu vou ter que multiplicar por 13 também. 1 vezes 13 é 13. Essa é a ideia, né, de utilizar essa razão como base. Só que, em vários momentos, não vai ser tão simples assim. Por isso, nós vamos precisar lembrar que a igualdade de duas razões é uma proporção. E uma proporção, eu posso afirmar que os extremos são proporcionais aos meios para que eu possa multiplicar cruzado. 2 vezes x é igual a 1 vezes 26. 2 vezes x, 2x, 1 vezes 26, 26. E, posteriormente, lembrar que esse 2 que multiplica o x, ele pode ser reescrito do outro lado como uma operação inversa, uma divisão. 26 dividido por 2 é igual a 13, beleza?